Então, onde que fica esse local? É logo aqui abaixo, entre o cérebro e o canal da ponte do cerebelo, da medula espinhal. Então, ele fica bem escondido aqui logo abaixo do cérebro. Nos bovinos ele é pouco desenvolvido, ele produz a noradrenalina e adrenalina, e nos animais domésticos ela é mais desenvolvida, tá? Logo a parte abaixo do cérebro aqui também, a gente tem a região 6 e 7, que é a região que compreende o prosencéfalo. Então, como vocês podem reparar, o cérebro ele é dividido em algumas regiões. Então, a gente tem a região do miencéfalo, que é a parte mais inicial, a parte do mesencéfalo, a parte aqui mais abaixo que é prosencéfalo, e a região maior é o telencéfalo. Então, voltando aqui, a gente tem na parte do prosencéfalo, que é a região onde há a produção dos hormônios, como a gente viu lá anteriormente. A gente tem a produção do hipotálamo, onde a gente encontra o hipotálamo e a hipófise. Para que servem essas regiões que vocês estão vendo aqui, que são regiões mais desenvolvidas, de maior tamanho aqui no cérebro, né? Por quê? Porque elas produzem os hormônios, que são responsáveis pelo crescimento da glândula pineal, pelo desenvolvimento do útero do animal, e também é responsável pela parte de sensação de fome e sede, tá? E nesse local também, aqui no 6, por exemplo, é um local de periferia. É onde o animal recebe sinapses, onde ele vai sentir dor, tato, olfato e paladar. Então, é nessa região também do hipotálamo da hipófise que o animal, além da produção de hormônios, sente toda essa parte aqui de tato, olfato e paladar, certo? Nessa região também, a gente tem o desenvolvimento aí do epitálamo, que é onde a gente tem o quê? Onde é produzido a sinapse dos ritmos circadianos. O que compreende esses ritmos circadianos? Como a gente a gente vai comentar mais pra frente, alguns animais, eles compreendem um sistema reprodutivo contínuo, que durante todo o ano ele manifesta a parte reprodutiva, e tem animais que são estacionais, ou seja, eles dão cio apenas em um período do ano, que são, no caso, os equinos, os caprinos e ovinos. Então, como que esses animais identificam que eles são animais estacionais? Por meio dessa glândula aqui que produz o cérebro, ele manda mensagem, e aqui nesses ritmos circadianos, nesse local, o animal identifica um período que tem menor luminosidade ou maior luminosidade. Então, por exemplo, os equinos, os ovinos e caprinos, nessa época aí, por exemplo, do que compreende de outubro a março, é um período que a gente tem de maior luminosidade. Então, é nesse período que esses ritmos circadianos, eles são estimulados. Então, quanto maior período de luminosidade durante o dia, esses animais dão maior quantidade de cio, tá? Nessa região maior aqui, que é o lóbulo maior que a gente fala, que é o telencéfalo, a gente tem os hemisférios cerebrais. Então, aqui nesse local que o animal tem o processo de desenvolvimento de olfato e de memória, tá? Então, nessa região maior, o animal tem todo esse desenvolvimento aí, tanto de olfato, que é o sentir o cheiro, como a memória do animal é armazenada nessa porção maior, ok? Então, dando continuidade, como a gente sabe, todo o sistema encefálico, ele é irrigado. Ou seja, ele precisa do quê? De suprimento sanguíneo para irrigar o cérebro, e também a parte de suprimentos nervosos, que são as ramificações que vão mandar mensagem para todo o corpo do animal. Então, o cérebro, ele é enriquecido por meio de suprimento sanguíneo. Então, a gente tem as artérias carótidas internas e vertebrais. Então, como a gente viu na aula passada, o que manda sangue com oxigênio para todo o corpo são as artérias. As veias voltam com sangue pobre em oxigênio, tá? Então, esse sangue, essa parte de irrigação, ela vai chegar na base do encéfalo e vai alcançar, e também na altura da hipófise. O que isso significa? Nessa foto anterior que a gente viu aqui, então, a inervação, ela vai irrigar o cérebro chegando aqui por baixo, tá? Então, ela vai chegar aqui no encéfalo e vai irrigar todo o cérebro também por a parte da hipófise aqui, que é o que tá demonstrando aqui pra gente. Tá? Então, ele vai chegar aqui no encéfalo e vai na altura da hipófise, nessa parte mais abaixo, ele vai fazer toda a inervação do cérebro do animal. Tá? Por quê? Porque o cérebro também precisa de oxigenação. Tá?
Nós temos, então, dando continuidade à porção cerebral, a medula espinhal. Então, qual que é a principal função da medula espinhal? Ela vai o quê? Originar os nervos que vão se ramificar para todos os órgãos. Então, a gente viu lá que a gente tem a intumescência cervical, que é onde inicia-se a origem dos nervos. Então, lá a medula oblonga vai transmitir os nervos para a medula espinhal. Então, dá início na ramificação pela intumescência cervical. Posteriormente, vai mandar todas as mensagens para o membro torácico. E depois a gente tem aqui a intumescência lombosacral, né, que vai mandar as mensagens para os membros pélvicos e para a cavidade pélvica, né, que são as partes mais abaixo, tá? Com relação ao sistema nervoso, a gente verificou lá que a gente tem o sistema nervoso central, que é o que a gente viu agora, e a gente tem o sistema nervoso periférico, né, que é o que vai ramificar para todos os órgãos. Então, esse sistema nervoso periférico, ele é constituído de nervos e gânglios. Então, aqueles nervos que estão ramificando lá da medula espinhal, eles vão ir para todos os órgãos. Então, eles que vão mandar informações sensitivas lá do encéfalo para a medula espinhal. Então, o animal identificou que ele, por exemplo, está necessitando de produzir leite, ele vai receber sinapses nervosas lá no encéfalo, o encéfalo vai liberar as mensagens para o nervo, por meio da medula espinhal, vai ser transmitida lá para a glândula mamária para produzir o leite. Então, a gente tem, por exemplo, movimentos de músculos e secreção de glândulas, como eu já comentei com vocês aqui, que é a produção, por exemplo, do leite. Esses nervos motores que saem da medula espinhal vão, por meio de ramificação lá nessas glândulas, vão produzir ou leite ou contrair o músculo, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele compreende vários nervos espinhais. Então, ele compreende 12 pares de nervos cranianos e ele vai se ramificar nesses nervos mais abaixo, que compreende o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Mais pra frente vocês vão entender o que é isso, tá? Com relação aos nervos, então a gente tem os nervos espinhais. Como que funciona os nervos? Então a gente tem aqui, os nervos eles são formados por uma raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Então quando a gente olha aqui, vamos olhar isso aqui é a medula, tá? A medula ela forma esse formato aqui como se fosse um H, tá? Então, por